filhos, né? Eu sou mãe de menino! Yeah! Ele nunca vai falar. Ele não vai pra terapia, falar de você. Mas você sabe que eu acho que isso que você tá falando, assim, é uma... Eu imagino, né? Não vivi essa experiência, porque só tenho o Gael como filho, mas eu acho que deve ser totalmente diferente você ser mãe de menina e você ser mãe de menino. Porque eu acho que essa projeção que você faz quando você tem uma filha menina, eu acho que ela é mais direta ainda, né? Porque é uma menina que você tá vendo, né? E eu acho que, assim, outro dia eu tava até pensando, assim, sobre isso, porque a gente quer ter um outro filho logo, né? Vai ser menina, né? Porque... E eu falei, cara, é a cara do universo, que é um puta de um piadista comigo. A próxima ser menina. É a cara acontecer isso comigo. Eu queria tudo do meu jeito, na hora certa. Gael dorme. Gael acorda. Gael banho, ele vai sozinho. Eu ainda não cheguei nesse nível. Não! Ainda não cheguei. Pra mim, um valor muito fundamental é a liberdade, assim. Eu acho que quanto mais eu conseguir... Pois é, exatamente! Eu quero a liberdade! A minha liberdade acontece quando ele dorme. Mas gente, é isso aí. Olha a gente aqui hoje, né? Eu chegar aqui, não sei, daqui a pouco eu vou ter que levantar, tá? Sozinha, porque talvez vai chegar alguém chorando, porque tava tudo combinado, era pra ir pra escola, não sei o quê. Pô, veio uma febre, e aí? Assim, eu acho que, na verdade, assim, claro, né? A gente aprende muito com tudo isso, né? Mas, assim, eu acho que, assim, tem uma coisa que eu cuido muito no meu próprio caminho, porque eu vejo muita gente, assim, quando começa nesse processo do tá tudo bem, né? E começa a consciência, etc e tal, que é uma coisa que é algo que faz muito sentido para mim e que eu, por isso... tenho o orar e vigiar, que não é à toa, é porque realmente eu preciso muito desse calma, né? A Terra, essa é quem você é nesse momento, que é uma coisa chamada síndrome da iluminação precoce, né? Então, assim, não, agora eu não tenho mais isso, nossa, meu filho me iluminou. Não, meu filho não me iluminou. Meu filho, ele veio para me mostrar o quanto de escuridão que existe dentro de mim. Claro que esse é um processo que se você só se dá conta de que a escuridão acontece, você está enxergando ela, então a escuridão automaticamente ela está sendo iluminada. Mas eu acho, assim, muito disso que a Jaque estava falando, eu assisti um videozinho esses dias maravilhoso. Não sei o quanto vocês conhecem de medicina antroposófica, eu não conheço quase nada. Conheço, assim, de rede social, né, frases, né, de Steiner no Facebook. Mas esse vídeo falava uma coisa muito bonita, assim, que era uma médica falando, e ela trabalha com crianças, assim, né, na verdade não é com crianças, é com maternidade, né, trabalhando com mães e tal. E ela fala o seguinte, que dentro da compreensão da antroposofia, na verdade, nós todos somos espíritos de luz, né? Nós todos somos perfeitos. A gente não tem que aprender nada, né? A gente se expande, a gente vem para essa vida para exercitar essa luz, né? Nós todos somos luz, mas não basta só saber, a gente precisa exercitar. Então a gente desce para cá, para o plano da experiência, para ter a experiência de ser luz, né? E ela fala que para isso a criança escolhe os pais. Né? E a criança escolhe os pais não é baseado no que o pai faz ou no que ele mostra ou no que não, é baseado justamente na humanidade de cada pai, de cada mãe, porque é nessa interação, muitas vezes com o lado sombrio, muitas vezes com criança ferida, muitas vezes com ego, com competitividade, que essa luz perfeita de Deus que vem para cá tem a oportunidade de experimentar coisas, né? Então, assim, nossa, isso foi de uma tranquilização, assim, para mim, porque claro que a gente está sempre querendo ser a melhor versão de nós mesmos, né? Ninguém quer fazer o mal pro filho, ninguém quer falar, não, eu posso ser melhor, mas eu vou ser ruinzinha, né? Não, assim, todo mundo faz o melhor. Uma criança tem isso também, né? Que as pessoas acham, eu acho que ela tá sendo o que ela é. Exatamente, é sempre o melhor possível, né? Mas eu acho que dentro dessa perspectiva, para mim, bom, primeiro faz muito sentido porque eu realmente acredito, assim, né? Que
que nós escolhamos os nossos pais e a gente escolhe baseado nisso tudo que a constelação familiar também traz, dessas dores, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de se experimentar, né, o universo experimentando a si mesmo através da vida humana. Mas eu achei tão tranquilizador isso de que, assim, eu também fui escolhida pelas minhas fragilidades e pelas minhas deficiências. Sabe? Tipo, eu também fui escolhida levando em consideração aquilo que eu ainda tenho que aprender, aquilo que eu ainda tenho que desenvolver. E eu acho que é um presente, assim, né? Se a gente enxerga dessa forma, eu acho que tudo aquilo que é muito pesado, né? Como que a Jaque estava falando, da questão do controle, do aborto que ela teve e tal, como é uma oportunidade, assim, você precisou passar por isso, para que a sua filha viesse, né? Isso foi necessário para que ela viesse. E eu acho que, assim, muitas vezes, essa questão do... eu tenho que... Como é que é? Outro dia eu estava conversando com uma moça que estava num workshop comigo e ela virou e falou assim, eu me sinto mal porque às vezes eu tenho raiva do meu filho. E eu olhei para a cara dela e falei, e? Porque quem é a mãe que às vezes não tem raiva do filho? Pois né? A questão não é o que você sente, é o que você faz com isso, né? Mas olha como a gente está aqui falando, nós somos pessoas que a gente, enfim, já alcançou um certo nível de consciência e até de trabalho interno que suporta esse sentimento. Mas eu acho muito importante essa coisa da maternidade real, de falar para as mulheres, você pode sentir raiva do seu filho, isso não faz de você uma má pessoa. Né? Evidentemente que você não vai, legal, então eu posso sentir raiva do meu filho, deixa eu aqui pegar uma panela e dar na cabeça dele, porque eu vou aliviar a minha raiva através de uma postura agressiva ou qualquer coisa do gênero. Mas eu acho que a gente tem tão tatuado no nosso psiquismo a questão da maternidade comercial de margarina, né? Aquela mãe da religião, né? A Madonna, né? Na antroposofia mesmo eles trazem isso, né? Que a gente tem que ficar contemplando aquela Madonna e olhando para aquilo como um exemplo, tal. E não, peraí, né? Não é. E eu acho assim, cada vez mais assim, gente. Ontem eu até escrevi um post assim sobre isso, porque eu acho que de verdade assim, a gente está sempre na nossa melhor versão. Independentemente de se você está fazendo aquilo que a sua mente te diz que deveria ser o certo, ou se você está tendo o resultado que a sua mente te diz que se você estivesse sendo boa o suficiente, aquele resultado seria um carimbinho de estrela na sua mão, dizendo, sim, você está fazendo tudo certinho, então toma aqui o resultado que você espera. Eu acho que, assim, quando eu falo de zona de conforto, né, eu acho que, assim, é diferente você estar na zona de conforto e é diferente você se sentir confortável. Porque muitas vezes, quando você está na sua zona de conforto, a última coisa que você sente é conforto, né? A zona de conforto, na verdade, ela é simplesmente uma evitação de conflitos, evitação do trabalho que vai dar eu mudar aquilo com o que eu me sinto mal. Porque quando eu penso assim, nas minhas próprias zonas de conforto, né? Por que eu continuo nelas? Porque, puta, eu sinto que vai ser uma energia tão grande que eu vou ter que colocar, uma energia que eu sinto que eu não tenho aquela energia naquele momento, ou então eu acho que, sei lá, eu não tenho realmente capacidade para ser diferente do que eu tô sendo, mas eu acho que a gente, assim, né, mães, né, principalmente, todo mundo, mas acho que principalmente mães que assumem a questão da maternidade como algo importante, porque eu acho que existem mães que não estão tão ligadas para esse tipo de coisa, ou porque a história da pessoa não sustenta esse tipo de consciência, ou porque a mulher está mais preocupada, realmente ela tem que pagar conta e ela tem que ir para o trabalho e ela não tem a capacidade naquele momento de estar vivendo a maternidade, refletindo. Tenho muitas amigas assim, ela fala para mim, Flávia, eu acho o máximo isso daí que você fica falando sobre maternidade, descoberta de si mesmo, mas, cara, o que pra mim, assim, eu preciso pagar a fatura do cartão de crédito, eu não tenho tempo pra perder.
E isso é honrado, e isso é legítimo, e isso também tem um lugar. Mas eu acho que principalmente quando a gente assume a questão da maternidade, mais do que simplesmente um vínculo com a criança, mas um processo de autodescoberta e um processo de alinhamento, em que a gente pega essa maternidade e permite ser transformada por ela para caminhar na direção de algo mais consistente, algo mais em ressonância com o que a gente sente ser por dentro, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de ensinar para a criança que tudo bem ela gritar de vez em quando, que tudo bem ela perder a calma, que tudo bem ela ter uma crise de choro, e não é através de bonecos de cera que não expressam emoções e que estão sempre sendo polidos e fofos e meigos e evoluídos que a gente vai construir seres humanos melhores. Porque quando a gente reprime completamente uma raiva que você está sentindo naquele momento e que você não sabe... Cara, eu prefiro 1000 vezes, até pela minha experiência como psicóloga, eu prefiro 1000 vezes de uma mãe que grite e que no momento seguinte vire e fale, filha, desculpa, eu não soube lidar com isso, do que uma mãe que tá sempre passando a mão na cabeça e que tá se entupindo de uísque no final de semana para dar conta daquelas emoções. Né? Então eu acho que a nossa responsabilidade, se a gente quer realmente um mundo melhor através dos nossos filhos, é a gente ensinar para os nossos filhos que eles também têm escuridão interna e que eles também são amados apesar, não é eu te amo com tanto que, é eu te amo apesar de. Assim, a gente tá vivendo assim tempos que eu, na minha percepção, que é claro que é limitada, a gente tá sempre crescendo e aprendendo, mas assim, no modo como eu enxergo, toda a fome, todas as guerras, tudo quanto é criminalidade, a questão de drogas, é tudo decorrência de uma sociedade imatura emocionalmente, em que as pessoas elas não se enxergam como elas são de verdade, porque elas não podem ser daquele jeito, porque elas foram ensinadas que menino não chora, que é feio ter raiva, que não pode fazer um mundo. Então eu não posso ser essa parte minha. Só que, gente, o universo, ele é perfeito, porque tudo aqui, olha que lindo, tudo aquilo, o que você que é essa luz perfeita que veio para ser a luz perfeita, além de simplesmente saber ser a luz perfeita. Tudo aquilo que você por acaso se confunde no mundo da tridimensionalidade, da dualidade, do bom, do ruim, do devo, não devo, e você tenta expulsar de você, o universo ele vai colocar uma pessoa na sua frente para você enxergar exatamente aquilo. Então, quando você está inconsciente, você dá um soco na cara dessa pessoa, você fala mal dessa pessoa, você arma guerra contra o país dessa pessoa, quando você não é capaz de enxergar. Se você é capaz de entender que mesmo tendo um lado sombrio e mesmo tendo um lado iluminado, você ainda assim consegue ser amado pelas pessoas, você consegue ser visto, né? Porque tem uma frase, agora eu não sei, o Tuco, que é um amigo meu, ele usa muito essa frase, que diz assim, um beijo é melhor que um tapa, mas um tapa é melhor do que nada. Né? Quando você entende que muitas vezes a própria agressividade de uma criança é um pedido por amor, é um pedido por olhar. Então, se a criança entende que mesmo um ser partido ao meio, né? Bom, ruim, entre aspas, né? Bonito, feio, maduro, criancinha, ainda assim, alguém olha para ela, alguém vê que ela existe, alguém é capaz de oferecer possibilidades para as necessidades dessa criança, ela não vai nunca entrar em guerra com outro país se ela for um chefe de governo. Ela tá, toda vez que alguém pisar no calo dela, ela vai olhar para ela antes de qualquer outra coisa. E esse é o meu maior objetivo assim com o Gael, ensinar para ele que ele não é bonzinho o tempo todo, mas que ainda assim ele é perfeito, né? Porque todos somos perfeitos, né? Então, meninas, o que é ser mãe na real? Flávia, fala pra gente. O que é, pra gente fechar aqui, o que é ser uma mãe na real? Nesse contexto aí, né, que a gente conversou hoje. Nossa, eu acho que assim, a palavra que mais me vem assim, eu acho que nossa, 2 palavras que me vêm muito assim. Eu acho que a primeira é humildade, porque a humildade de você admitir que você não sabe muitas vezes o que é melhor para o seu filho, né?
Esse é o aprendizado que eu tô tendo. Ah, não, mas eu sei, eu sou sua mãe, eu sei o que é melhor para você. Não, essa frase, para mim, ela não faz o menor sentido. Eu posso saber o que é melhor para ele, para evitar uma gripe, ou para evitar que ele morra atropelado cruzando uma rua, ou para evitar que, de repente, ele caia de cabeça, né? Mas aí é sempre na proteção. Mas o que é melhor para ele no sentido do que ele deve comer, né? Quanto ele deve comer, né? Não, eu não sei o que é melhor para ele, né? Então eu acho que essa quebra desse padrão de arrogância, desse padrão de prepotência, né? De ser dona do meu filho, acho que a primeira palavra é humildade. E eu acho que a segunda é vulnerabilidade, porque eu acho que essa eu lembro sempre daquele programinha dos antigos astronautas, sabe? Um ufólogo que é meio maluco, do cabelo doido, que não importa qual é a pergunta que você faz para ele, a resposta é sempre alienígenas, né? Para ele, qualquer coisa que você pergunta, simples, alienígenas. As pirâmides, simples, alienígenas. Né? São Tomé das Letras, simples, alienígenas. A resposta para ele é sempre alienígenas. Para mim, na minha experiência como mãe, a palavra para mim é sempre vulnerabilidade. Olha para ela, acolhe essa vulnerabilidade, aprende que você não é perfeita, que você não sabe tudo, que muitas vezes você tem idade mental menor do que o seu filho de 1 ano e meio, né? E aprende. Isso é ser mãe da real também. Né? E aprende a pedir ajuda quando você precisa, aprende também a se distanciar quando você precisa, porque isso é uma coisa que hoje eu fiz. Olha, você vai com o Gael no parquinho, eu vou caminhar. Tchau, se vira. Fui. Essa distância, porque também eu acho que naquele livro, eu acho que é o da Laura Gutman, A Maternidade de Encontro com a Própria Sombra, que fala, né? Que o cordão umbilical é cortado no momento do nascimento, mas o inconsciente com a criança é compartilhado até mais ou menos 3 anos de idade, né? Então eu acho que se você não aprende a olhar para essa sua vulnerabilidade, o seu filho ele vai pular como um sintoma na sua frente de alguma coisa. Né? Ele vai vir e vai lá, tcharam! Né? O que você mais está fugindo é o que eu vou ser a partir de agora. Aí, que beleza. Né? Então, essas duas palavras, assim, eu acho que humildade e vulnerabilidade são as duas coisas que me vêm. Muito bom. Flá, muito obrigada. Foi enriquecedor, foi maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo vai amar ver esse episódio e, por favor, volte de novo, tá? É sempre uma aula, né? A gente ouvir a Flávia, é tanta coisa boa que a gente vai relembrando e relembrando. Ai, que bom, gente. Eu gostei bastante também, adorei. Me convidem mais vezes que eu venho, que o meu sobrenome é Tofacinha, então é só me chamar que eu apareço, estou aqui. Valeu, Obrigada, gente. valeu. Obrigada, Flávia. Obrigada, meninas. Até a próxima.